E você comentou sobre essa novidade aí agora em 2023, que pode facilitar a vida dos investidores e sobre o quanto um pequeno investidor ou alguém que está começando não tem uma situação tão difícil, né, em relação à taxação, pelo menos a prática, né, a como executar essas declarações. E também a gente até, acho que é importante a gente lembrar que existe um valor mínimo, né, para que esse imposto sobre ganho de capital seja cobrado, tanto no volume que você movimenta por mês, quanto no ganho que essa movimentação te gerou, né? Como que são esses valores e qual que é a importância disso para separar o pequeno investidor de quem é um grande investidor? A primeira coisa também que a gente tem que entender, assim, ó, que comprar criptomoedas não gera imposto, tá? Então, assim, comprei criptoativos, eu vou pagar imposto por isso? Não, né? O imposto ele se dá onde? Na venda. O fato gerador desse imposto é justamente tu ter lucro nessas vendas. Então, a gente tem alguns limites que a gente tem que estar sempre muito ligado, que são os 35 mil reais. O que é os 35 mil reais? 35 mil reais é o limite de isenção nas tuas vendas do mês. Ou seja, vendi até 35 mil reais por mês. Se tu vendeste só até 35 mil reais, alienaste até 35 mil reais, tá? E aí a gente, alienação não, significa aí permuta, que seria a troca de uma moeda pela outra, né? A venda. Se essas alienações não ultrapassaram 35 mil reais no mês, tu estás isento de imposto. Ainda que tu tenha lucro, digamos que tu tenha comprado um ativo por 4 mil, certo? Tu vendeste por 34 mil, tu teve 30 mil de lucro, mas tu é isento. Né? Uhum. Só que essa isenção não necessariamente te desobriga de declarar. Então, uma coisa é a isenção do imposto, a outra é de declarar imposto de renda. Então, 35 mil reais é o limite de isenção e ele diz respeito às vendas. Não existe um limite de lucros, né? Tem pessoas que pensam, isso é uma grande confusão, que até 35 mil de lucros tu é isento. Não. Tu é isento quando tu venderes até 35 mil reais. Não existe a isenção sobre lucros até 35 mil reais. Isso é um Uhum. aspecto importante, certo? Temos um outro limite que é o de 30 mil reais, ou seja, fora das exchanges nacionais, tu movimentaste, transacionaste, e aí sim a gente está falando de compra, de venda, de taxa, de qualquer coisa, certo? A soma de tudo que tu fez ultrapassou 30 mil reais. Se isso ultrapassou 30 mil reais, tu és obrigado a fazer o reporte da IN 1888 todos os meses, quando fora de uma exchange nacional. Uhum. Agora, daí nós vamos lá para o imposto de renda. Quando é que tu vai declarar as tuas criptos lá na declaração de bens e direitos do imposto de renda anual? Sempre que o custo de aquisição dela for igual ou superior a 5 mil reais, certo? Mas todo mundo que tem 5 mil em cripto tem que declarar? Não. Tu tens que estar enquadrado naqueles quesitos da Receita Federal, de quem está obrigado a declarar imposto. Então, as pessoas que ganharam de rendimentos tributáveis acima dos 28.551, pessoas que tiveram rendimentos isentos acima de 40 mil reais, se tu tinha bens e direitos acima de 300 mil reais em 31/12. Então, se tu te enquadra em algum daqueles itens, aí sim tu estás obrigado a declarar e aí sim 5 mil reais é o limite lá na declaração de bens e direitos. E isso é importante porque a pessoa não tem renda nenhuma, ela não tem nada, ela ganhou 5 mil do pai. O menino de 20 ganhou 5 mil do pai e comprou Bitcoin. Esse menino não tem renda, ele é estudante, não tem nada. Ele precisa declarar
Não, ele não precisa declarar. Se ele não fez venda nenhuma, ele não teve rendimento tributável, ele não teve ganho de capital, ele não teve mais nada, ele não precisa declarar. E isso é importante de se dizer, porque as pessoas acham que ganharam meia dúzia de satoshis num joguinho na internet e precisam fazer imposto de renda, porque senão elas vão presas. Não, gente, não é assim. A coisa é mais tranquila do que isso. Agora, tu é daqueles que tu operaste muito, tu faz trade, tu faz operações com DeFi, tu compra e vende NFTs, tu ficou milionário no Axie Infinity, tu, né, tu tem um milhão de joguinhos lá em metaverso que tu compra NFTs, ganha NFTs todos os dias. Né? Aí a coisa muda de figura, aí sim as coisas começam a ficar complexas. E aí sim, se complexas e se isso está te rendendo dinheiro, procura um contador. E Ana, ainda sobre a questão da isenção, no caso de alguém que é isento, né, da taxação de ganho de capital, você citou o exemplo de alguém que comprou 4 mil reais em alguma cripto, vendeu por 34 mil, e aí ela fica isenta do imposto, se isso for feito numa exchange nacional. Aí essa pessoa, ela A não... isenção do imposto não diz respeito se isso foi na nacional ou na estrangeira, ok? Uhum. Mas é porque se ela se ela comprar 4 mil e vender a 34 mil numa corretora estrangeira, aí ela ultrapassou os 30 mil e aí ela precisa declarar, certo? Precisa Ela vai ser... declarar a não, IN declarar... 1888, a Uhum, IN 1888, certo, mas não necessariamente ela está obrigada a declarar o imposto de renda, porque ela teve entendi. um rendimento isento abaixo de 40 mil reais, né? Uhum, Ela não tem em bens acima de 300 mil reais, ela não uhum, teve nenhum outro rendimento, se ela não tiver em nenhuma outra obrigatoriedade, ela vai fazer a IN 1888 e ela não tem que fazer imposto de renda, por exemplo, entendeu? entendi. Mas no caso da declaração mensal, né, desse recolhimento de imposto mensal, se o ganho for inferior a 35 mil, você não tem imposto a pagar. Mas aí você precisa declarar mesmo assim, Tá? Não é se o todo ganho, mês? se as vendas não foram abaixo de Sim. 35 mil reais, mas tu Uhum. teve transações acima de 30, fora da nacional, tu tem que ir lá no ECAC e fazer a IN 1888. Sim. Certo. Mas, Por por quê? exemplo... Porque ela não diz respeito, isso é uma outra coisa muito importante de frisar. A IN, ela não diz respeito a lucro ou a imposto, certo? Então, tu comprou 15 mil e vendeu 15 mil, tu já está obrigado a IN. Se tu fez isso lá numa corretora estrangeira, certo? Uhum, Tu já está obrigado a IN, entendeu? E mesmo que tu não tenha tido lucro, e isso acontece muito, tá? É a falta uhum, de informação. Tu teve prejuízo, tu perdeu tudo, mas tu devia IN 1888, tu vai pagar uhum, multa. Porque a multa da IN ela é punitiva. A multa da IN ela existe para te obrigar a entregar essa informação. Então, se tu uhum. não fizeres essa informação, tu vai pagar multa mesmo tu não tendo lucro, entende? Porque ainda assim, imposto é sobre lucros, ok, né? Se tu Uhum. ganhou, tu vai pagar. Não paga imposto sobre prejuízo. Agora, a IN não. A IN ela é uma declaração acessória. Se tu não entregou ela, tu vai pagar a multa independente de tu ter tido lucro ou não. Então, ela é uma multa perigosa, entendeu?